Existem muitos filmes que se destacam pelo apelo do marketing e pela expectativa de contar uma história que foi deixada de lado. E A Mulher Rei é um desses filmes que chamam a atenção pelo que propõe. Além de expor na tela histórias de mulheres fortes, ainda possui um posicionamento político. Mas apesar de tudo isso, precisamos também analisar aspectos da própria concepção do filme como todo, para entender realmente se ele entrega aquilo que propõe. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. A Mulher Rei é baseado numa história verídica e que tem como foco as guerreiras do reino Daomé, conhecido como o Exército de Agoji, na África. A região agora é o atual Benin, e foi lá que se formou um exército de 8.000 guerreiras responsáveis por proteger o rei e lutar contra a força colonial vinda principalmente da França no século XIX. Em A Mulher Rei, acompanhamos a história da General Nanisca, interpretada por Viola Davis, e ela é responsável pelo treinamento das novas gerações de combatentes para uma batalha contra inimigos estrangeiros interessados no tráfico negreiro. Considerando esta carga histórica, entendemos que o filme encarna um aspecto da crítica social muito forte. Seu foco compreende a exposição de uma história silenciada de um povo que foi muito maltratado. Junto a tudo isso, ainda há muitas outras questões que o filme levanta, como a representatividade negra no cinema, a visibilidade dos povos e das suas culturas, assim como também do protagonismo feminino na história e na sétima arte. Com um elenco incrível de mulheres negras e uma fotografia que consegue exprimir a cultura do povo africano e da dor, raiva e força das mulheres guerreiras, o filme causa curiosidade e boa impressão em seus minutos iniciais. A grandiosidade da história parte da própria potência feminina e da sua presença corporal. Mas, para além de todo o contexto que o filme aponta, não podemos esquecer dos aspectos estéticos e narrativos. Quando focamos neles, percebemos as escolhas pontuais que comprometem a harmonia em todo o que ele propõe. We bring tribute from King Gizu. Dahomey has no soldiers man enough. They have to use their women. A direção consegue equilibrar os eventos que surgem no caminho da protagonista, os dramas pessoais com os conflitos externos. E as cenas de ação são muito bem elaboradas e executadas, mesmo possuindo um tom mediano de ação, que enfatiza a destreza das guerreiras e as suas habilidades. Porém, falta algo para que o filme tenha realmente uma boa estrutura na sua totalidade. E estamos falando da construção da história em si. O roteiro perde consistência na metade do segundo ato, onde há a exposição das problemáticas do reino e da vida de Nanisca. Aquilo que motiva as personagens em destaque não parece um ponto bem desenvolvido durante a trama, causando estranhamento quando consideramos certas atitudes percebidas nas personagens, como, por exemplo, a superação dos traumas vividos pela general. Nesse caso, a diretora poderia ter se concentrado em trabalhar melhor as personagens ao longo do filme, talvez operacionando melhor os conflitos internos, ligando eles aos dilemas da própria estrutura do reino. Outro ponto a destacar é a pouca força das figuras masculinas, totalmente descartáveis e com pouca profundidade na história. É claro que nesse longa, o protagonismo é das mulheres, mas aqui a escolha pela estereotipia masculina comprometeu as interações entre os sexos, ficando apenas na superficialidade, algo transparecido muito pelo nível dos diálogos entre eles. But now we have declared war. We'll conquer the Oyo.
and we will expand our land. And Inska will be the greatest empire in Africa. Yes, my king. But let us not be an empire who sells its people. Uma curiosidade é que em Daomé, muitas mulheres ocupavam cargos essenciais na sociedade, diferente das estruturas ocidentais da época. Porém, as Agoji eram mulheres limitadas. Não podiam casar, nem ter um parceiro sexual ou construir uma família. Elas deveriam viver em prol do reino e proteger a si e as suas companheiras de luta. Apesar da tomada francesa no território, após 2 guerras, a capacidade de batalha dessas guerreiras eram realmente inacreditáveis. E a Agoji pode ser considerado o único exército exclusivamente de mulheres com registro histórico. Quando pensamos no campo da performance, entendemos o quanto Viola Davis é de fato uma atriz memorável. Ela consegue passar os traumas da personagem através do seu próprio corpo. Vemos e sentimos as expressões de cansaço, medo, dor e alívio, algo que poderia ser mais explorado e pontuado na personalidade da guerreira. Assim como Davis, também devemos destacar o trabalho das demais atrizes e, apesar do talento desse grupo, os atores não conseguiram levantar o nível do filme em seu resultado final. Well done to all of you. You are the strongest warriors in Africa. Welcome to the King's Guard. Diante de tudo isso, ficamos com a sensação de que o filme tenta lidar com muitas problemáticas apenas em 2 horas. Um excesso materializado no conflito entre o rei e os comerciantes, no problema do tráfico de escravos, no desafio que as guerreiras enfrentam nesse universo violento, na saga das combatentes mais jovens para serem aceitas no exército de Agoji. Além de tudo isso, ainda temos os traumas da general e a briga pela nomeação da mulher-rei entre ela e uma das esposas da realeza. Então, pensando em todos esses apontamentos, a obra poderia ter focado um pouco mais no desenvolvimento da ação em si, trabalhado melhor esse aspecto, seu ponto de maior destaque até então, assim como também poderia ter desenvolvido mais na dificuldade de Nanisca para comandar o exército e enfrentar os dilemas pessoais. Porém, o filme escolhe ir pelo caminho do drama emocional, acaba caindo nos clichês do gênero, deixando de se aprofundar no que garantiria uma estrutura mais pontual e equilibrada da sua narrativa. Mas apesar de tudo isso, devemos ressaltar que A Mulher-Rei é um filme que vale a pena ser assistido, tanto pela sua importância histórica, política e inclusiva, e também por garantir visibilidade da mulher na frente e atrás das câmeras.